Esse cara tá com palhaçada. Tá brincando com os irmãos. Esse cara é engraçado, né, Cláudio? É porque ontem eu brinquei com os irmãos conversando, né? Era cedo ainda. Aí eu, boa noite, irmãos. Aí todo mundo ficou quietinho, né? Aí eu cheguei. Caiu, né? Caiu a chave do... Pois é, rapaz, a chave do negócio. Pô. Quer que hora? Hora, né? Tá um doce do Você é a chave do São Pedro? Ah, A chave do São Pedro? quase, mano. Olha que a miséria todo mundo viu. Não. Aí tá reflexãozinha. Bom. Então, quer que o Sérgio ora? Eu vou tirar quando eu vou. O vai trazer um pequena reflexão e estamos nisso. Amém. Então, vamos estar de pé. Vamos estar para que essa manhã que nós tivemos para poder vai comunhão e tratar dessa reunião congregacional que a gente tem a gente possa estar entregando esse momento no nosso dia, nossa vida a Deus. Senhor Deus, é maravilhoso. Desde já, Senhor, te dou graça, por mais que de vida após o Senhor nos concedeu. A tua graça, o teu amor nos alcançou. A tua graça foi aquela que nos deu uma nova vida. Um amor a qual não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou das trevas, do lamaçal, a qual já vivíamos. E hoje, pelo teu amor, aqui estamos, pela tua misericórdia, aqui estamos reunidos com a igreja do Senhor nesta manhã, na localidade de Barros. Senhor, com nossas vidas em tuas mãos. Tudo que fizermos aqui seja conforme a tua vontade, não mais a nossa. Que o Senhor possa sempre estar em nossa presença, nós possamos buscar estar na tua, para que possamos ser agraciados contigo, para que o Senhor possa achar graça em cada um de nós. Senhor, conduz essa reunião, neste momento, a qual trataremos aqui, prestaremos conta do que tem que ser prestado. Que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, mansidão, tudo em prol neste momento. Os nossos louvores, o nosso entoar, a nossa adoração, seja para ti. É bom, Senhor, poder conversar dia domingo na tua casa, na tua presença. Bom seria se assim fizesse sempre. Pudesse conversar amanhã, dentro da igreja, Senhor, dentro do prédio, dentro dos irmãos, em comunhão, até o entardecer, voltarmos para o lar. Mas sabemos como corriqueira a vida de cada um de nós. Não que isso seja colocado como empecilho, mas nós possamos estar observando e andar atento, para que não venhamos nos acomodar e andar distante de ti. Assim seja, hoje e sempre. Amém. Amém. O único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos Ele, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos
consagramos todo nosso ser a ti. Eu consagro todo meu ser a ti. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele nos fez e Senhor, te entregamos nosso viver. Ele nos fez e Senhor, te entregamos nosso viver. Nos fez, foi teu nascido, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Bem, pode sentar aí. Irmãos, lá em Romanos, capítulo 16. Romanos 16. Começando pelo irmão Cláudio, cada de nós vamos ver um versículo. Vamos ver até o 16. Aí vamos parar. Romanos 16. Aí vai assim, ó. A partir do versículo 1. Recomendando-vos aos nossos irmãos e irmãs, Febe, que está servindo a igreja secreia, Versículo 2. Para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, uns também a mim mesmo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, Deu um quadrinho só para completar? Tá ali. os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Uma pessoa que ama Saudar igualmente a igreja que se
da edificação, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo até sim na casa de mim. Saudai ao Urano, nosso cooperador de Cristo, e a Estequias, meu amado. Saudem a Pérez, aprovado em Cristo. Saudem os da casa de Aristóbulo. Salve, meu parente Herodião. Salve os da casa de Narciso e Pessoas. Salve Fidel e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Salve a querida Teresa, que também muito trabalhou no Senhor. Salve todos os segredos, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saudem assim Fremonte, Enes, Patroclus, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai, Código e Júlio, e a sua irmã, Igor, Olívio, e todos os santos como ele Cristo. 16. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúde. Irmãos, além dos nomes, para que chamam a atenção. Sabe que ela precisa dessa pelo nome bíblico, não é? Não. É uma lista de nomes aqui, né? E aí, amor? O seu versículo que chamou a atenção, que nós vamos até aqui. No meu versículo, né, que eu não posso dar uma entrada no versículo. No meu versículo, Paulo aqui, ele está falando sobre essa nossa irmã, a Fébia, que realmente era protetora dos irmãos. E parece que ela estava saindo de uma cidade para outra para ser recebida nessa igreja. Né? E o mais interessante é que Paulo não é um cara egoísta. Ele não é egoísta. Ele dá um parecer para nós aqui, o nome de vários irmãos, que não é parecido nas escrituras como o próprio Paulo, o Pedro, mas aqui a gente vê esses irmãos ocultos, mas todos eles estavam ocultos, mas eles estavam no Senhor. Estavam no Senhor. E Paulo, ele faz esse rol. Né? Eu quero que receba essa irmã. Essa irmã, ela ajuda a muitos. Então aqui a gente vai conhecer Rufus, eu não sei nem o que ele fez na igreja. Né? A gente vai conhecer Júlia, né? Nereu, nomes que a gente não conhece. Mas Paulo conhecia, e Paulo, através do Espírito Santo, deixou registrado aqui para nós. Se Paulo não tivesse falado, né, sobre essas pessoas, a gente também não conhecia, por nome. Por isso que eu não queria entrar no versículo, né, dizer, Vou entrar, mas a gente vê que homens e mulheres trabalhando no Senhor. É uma lista de homens e mulheres. As mulheres estavam ativas. O número de mulher que é bom. E ele começa assim, com uma mulher. Isso, começa pela fé. Então nós vemos aqui um grande papel que a mulher tinha também, né, no trabalho do Senhor. Já no tempo de Jesus já não teve essa
pode falar que já na lei, a mulher já era mais reservada só mesmo a cuidar da família, né? Que era o papel importante, né? Tinha aquele certo, né? Mas já, vez por vez, não, eu trabalho para todos, né? Para homem, para a mulher, né? Mas cada um na sua função. Mas jamais a mulher querendo tomar autoridade que Deus deixou para o homem, né? Mas cumprindo o papel do Deus. Quisesse que trabalharam realmente, né? E que foram reconhecidos por Paulo, não só fé, mas o outro, né? O Paulo deixou as saudações. Muitas seguidoras de Jesus Cristo da época era mulher de posse, mulher rica mesmo, que sustentou lá o trabalho do Senhor. O mais me impacta um pouquinho, todo o versículo foi a palavra saudade, né? Esse nome de saudade, o nome de irmão, antigamente você encontrava com o irmão tal, aí perguntava para ele se não tinha mais, irmão, tá? Não dia que eu mandei ligamos, dei um abraço dele, eu não faz isso. E agora que eu estava falando, os caras trabalhando numa coisa, a gente lembra, você volta atrás, aquele tempo bom, vem as coisas ruins, mas você não fala das coisas boas. E nós, seres humanos, mais nível de ser, ele se sente bem quando ele é visitado por alguém que não tem mais, mesmo que seja um meio da igreja ou uma pessoa comum, pessoas que a gente conheceu. É tão bom quando a gente chega perto de alguém, cadê o fulano, tá vendo? Cara, essa palavra aqui, várias vezes tem a saudação, é uma lembrança, é assim, um meio da cidade também. É bom, irmão, eu sempre encontro o irmãozinho, todas as vezes aqui que ele está comigo, que eu vejo ele, eu me lembro de um momento bom que eu passei com ele, a esposa dele, a minha, ela ficou com um retiro ali na. Eu gosto de levar coisa ali da minha vida, não. Mas quando é coisa boa, eu quero que saia da minha mente e eu gosto do meu pensamento e passar por aquilo ali para o outro. E todas as vezes que eu vejo o irmãozinho, apesar de ser familiar, eu era o meio daquilo, mas ele com a família dele, nós se sentávamos todos juntos, nós almoçávamos lá, merendávamos, todos juntos, aquela comunhão que nós quatro. No caso, eu ficava procurando ele, ele procurando ele, e gostava daquilo ali, né? Apesar de você não viver da filha, eu insisto, né? E eu morrendo de vergonha lá, né? Eu meio da minha vida, eu insisto. Os homens da Não, o pai lá do meu participou, me chamava. Então eu chegar lá, você já estava. Pois é, mas isso aí é muito bom, a gente que vai ter um crescimento aqui, né? Saudade. Simão. Alguém? Que tem a gratidão, né? De Paulo por esse. O que eu acho mais interessante é ele tratar pelo nome de cada um. Porque quando você lembra do nome, para mim é muito importante lembrar do nome. Podia usar um coletivo, aos irmãos, mas ele vai e traz a lembrança de cada um, daqueles que estavam com ele. E aqui mostra que o trabalho ele não é feito só por um. O trabalho ele é feito no conjunto. No conjunto, é que a gente vê, aqui eu vejo essa questão dele poder dar crédito a essas pessoas, né? Dar do crédito, ele poder lembrar pelo nome e ele mostrar a gratidão. E aqui nos mostrar que é um trabalho feito todo em conjunto. Cada uma região ali, foi um trabalho feito em conjunto de pessoas que ele passou, conheceu e houve edificação mútua. Né? Eu acho que esse é o propósito da igreja do Senhor, é crescer em conjunto, crescer em união. E manter-se assim, né? Porque independente de onde esteja um ou outro, mas haver a lembrança, haver a gratidão por aquilo ali. Então já estamos aqui reunidos, mas daqui um mês, 2 meses, um ano, um dia, pode me mandar uma atenção de sobre a cidade, ou do bairro, botar mais, iniciar um trabalho ali, levantar-se, crescer, um novo trabalho.
Porque eu acho que esse tem que ser o trabalho, né? A gente espalhar, não se manter junto. Uma hora vai ter que se dividir, uma divisão para o crescimento do reino, não divisão por contenda ou algo parecido, mas para a multiplicação do reino. Eu acho que esse é o propósito cristão, não é acomodar-se, porque o igreja estou e tal, não é? Realmente ter um pensamento de crescimento. Saber que uma hora vai ter que desligar aqui do umbilical, mas eu vou ter na lembrança. O irmão que iniciou o barroso, o irmão que ajudou, o irmão que saiu e voltou, não sei. Mas eu acho que essa é a missão. Como o Deus sempre fala, a igreja de Cristo é onde a gente for, a gente vai achar um irmão. Porque Cristo, quando ele fez uma só família, um só povo, onde a gente sai aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, nós vamos achar alguém que é pertencente à igreja de Cristo, que se identifica como cristão, como um servo do Senhor. E o bom servo sempre vai estar disposto a receber com alegria e com gratidão em tudo. E até mesmo, né, irmão? Por exemplo, eu estou lá no Bom Jardim. A irmã aí é um sucesso. Aparece algum amigo de vocês que mora na nossa área. Você olha, se quer conhecer mais, tem uns irmãos lá no Bom Sucesso do Bom Jardim. E aí, irmão, a igreja do Senhor ela é grande, só que a gente não entende que a igreja do Senhor, Deus ele sabe trabalhar. Ele me colocou lá no Bom Jardim, mas se eu me acordar realmente o que ele quer que eu faça lá, do mesmo jeito, nosso casal aqui, lá tem uma igreja. A igreja está parada lá por quê? Porque nós não estamos se movimentando como Cristo realmente se movimentou. Eu achei lindo o que, quando os apóstolos ficaram sabendo que Samaria recebeu a palavra, eles correram para lá, né? Os irmãos tinham sido batizados, mas não tinha ainda recebido o Espírito Santo, mas no contexto do poder. Então, para a igreja ser edificada lá, Pedro e João foram lá rapidinho, colocaram a mão em cima da pessoa e a pessoa recebeu o poder. E o mais interessante é que eles, quando saíram de lá, eles foram em cada aldeia. Eles poderiam ter pegado o avião e ter descido lá em Jerusalém. Não, mas eles tiveram a preocupação de voltar fazendo o trabalho do Senhor, evangelizando, deixando pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então eu tenho me acordado para isso e eu estou preocupado com a minha salvação sobre essa coisa que Deus está me revelando lá na cima. Que se eu ficar calado, o povo morre. Onde eu estou. Então eu tenho que fazer algum movimento. Né? Ontem eu estava até compartilhando aqui com o Edmilson, quer fazer um movimento lá. E aí, pedir oração dos irmãos para, se não converter ninguém, mas a palavra vai ser lançada. E se for lançada, eu estou fazendo o quê? A vontade de Deus. E Deus ele vai fazer. Ao ponto da gente lançar essa palavra ali no bairro, ali perto da gente, porque a igreja, a igreja do Bom Jardim é o Bom Jardim todinho. E eu estou lá. A igreja lá do Bom Sucesso é o Bom Sucesso todinho. E eles estão lá. Então a igreja, isso não dorme. Se a gente calar, nós estamos em perigo espiritual. Ah, ok? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, não é outra
É algo que aparece aqui no contexto. Isso. Mas outro serviço não tem não, viu? Como se deixasse assim no escuro, né? Que tem serviços que não tem um nome específico na escritura, né? Isso. Mas sempre que o Senhor passa por você, às vezes com amor, ele passa. Amém. Não tem certas coisas, né? Ó, o irmão me ajudou nisso, mas não Isso. fala ajudou como, porque É. né? Não tem esses. Não tem detalhes. Não tem detalhes da obra em si, talvez. Isso. Não tem. Mateus. Pode chorar. Porque os irmãos já falaram tanta coisa aí para fiquei pegados para os famílias falar. Todo mundo pegou um pouco. Eu pego um pouquinho de cada um e faço assim. Só nem pensa. Ah, deixa eu dar um jogo diferente. Diferente, né? Eu acho que aqui um ponto muito importante a partir das saudações, né, pessoais. Que, por exemplo, quando a gente está pedindo pela vida do tipo, né, tipo, a gente fala assim, abençoe a igreja do Horizonte, por exemplo, né? Só que tem uma certa diferença a gente pedir para a pessoa abençoar a igreja e também pedir para abençoar a igreja e falar o nome de todos os irmãos, entendeu? Que isso já mostra também, como é, por exemplo, uma preocupação maior e também um sentimento de amor, né? Para que a igreja siga os irmãos que ali convivem. Como que quem escreve Romanos, né? Ou Paulo que escreve Romanos, né? E aqui Paulo cita o nome de várias pessoas, né? E ainda dá uma certa descrição um pouco delas. Então isso mostra o amor que ele tinha. Acho que esse é um dos pontos que eu consegui pegar. Bom, Tudo isso aqui não é humano. mais alguém? Aqui diz o número 6, saudade de Maria significa Maria, por exemplo, a mãe de Cristo, é? Não, é? Não, Naquele tempo tinha muito marido, como até hoje tem, né? Não, como é. Hoje o nome comum é bastante Maria e bastante Francisco. Judas também era um nome. Ah, nesse tempo tem tudo. Não, naquele tempo. Tem. Judas era um nome muito bonito. É. Então, eu esqueci o significado. Não é o nome. Mas pode até ser, porque ela teve Jesus com 16, 15, 16. Mas como aquela pangueira em Roma, era o Ela pessoal de lá. não chegou até Podia ter, mas era com essa distância. Mais alguém? Então, irmãos, fora o saudar, qual foi as palavras que a gente mais viu aqui nesse contexto, que a gente consegue capturar? Tem algumas palavras aqui que foi quase muitas vezes falado. Fora o saudai. Saudai foi. Saudade. Depois dele, teve duas palavras aqui que foi bastante falado. Cooperador. Muito bom, essa é uma. Qual foi a outra? Também, mas é outra. Acho que tem mais recomendações. Deixa eu aprovar. Tem outra. Mas, vira. Trabalho. Então, se você pegar aqui, quase todas as saudações, ele vai apontar um como um cooperador. O outro como aquele que trabalhou, que fez, né? E até, quando ele conversa com o Fred, ele fala sobre a hospitalidade que ela tinha, o serviço que ela fazia. E aí, irmão, nós estamos vendo o Espírito Santo mostrando, desde sempre, a questão do corpo. Como o irmão falou, muito bom. Paulo, ali quando ele termina essa carta maravilhosa, monstruosa, de tanta informação básica e informação geral, mas no final ele traz para aquilo que no final de tudo tem que ser para a igreja. O nosso lado humano de reconhecer que estamos juntos. Ele não termina com a escatologia, apocalipse dos fins dos tempos, ou com a teologia, ele não termina com mais assim, reforçando a lei. Ele termina mostrando que no final de tudo,
a igreja vai ter a Febe, vai ter a Priscila, vai ter o Áquila, vai ter a Maria, vai ter o próprio Paulo, onde todos eles vão estar trabalhando, vão estar cooperando para tudo aquilo que hoje é o que prevalece, porque no começo da igreja, no começo da casa romana, a gente vê muito quase uma disputa. Era uma cidade, a maior cidade do mundo, né, naquele tempo, a Roma, né? Como fosse os Estados Unidos hoje, Nova York, aquele centro, e a igreja cresceu muito ali, e tinha tanto judeus como gentios. Tinha tantas pessoas riquíssimas como pessoas humildes, né? Simples, pessoas normal. E aí o judeu com o gentio estava aquela meio disputa. O judeu achava melhor que o gentio porque ele era o escolhido, e o gentio se achava melhor do que o judeu porque o judeu tinha desprezado. E aí você vê no lado do meio da carta, tem esse tipo de situação. E aí Paulo vai, trata tudo. E no final ele vem de uma forma magnífica, não fazendo acepção, não dando honra. A igreja tinha muito mais do que essas pessoas. A igreja era grande, muita gente. Não é que ele está dando honra, não é que ele está desmerecendo. Mas foi as pessoas que ele terminando a carta e falando toda a explicação, é interessante que no final ele está tipo assim, falando na minha versão, ele recomenda a igreja. É como se ele falasse assim, para a igreja de Roma, sabe o que é que pode ajudar vocês aí? No exemplo, na vida, naquilo que ela faz com hospitalidade. É quem? Febe. A minha fala assim, eu recomendo-vos, pois quem? Febe. E por que ele recomenda Febe? Qual é a característica dela? Porque Febe era aquela que servia. Ela servia numa igreja, num local que estava onde? Em secreto. Quer dizer, Febe estava lá em secreto. E o serviço que ela fez lá, como mulher, na limitação dela, naquilo que ela podia fazer, limitação que eu digo assim na questão organizacional, né? Não de que ela fazia um serviço de forma nenhuma. Proteção, né? E tudo, ele dá aqui a hospitalidade, né? Isso. Porque ela tinha o quê? Hospedava muitos, como também pode o quê? Com a mim mesmo. E aí Paulo está recomendando uma cooperadora, uma serva que fez um trabalho, com certeza você está recomendando. Lá em secreto ela fez o quê? Um bom trabalho. E ele começa com essa mulher. E aí, qual o serviço que ela prestava? Qual o serviço que estava ali, que ele liga ela? Era o quê? O principal. Ela servia em vários pontos daquilo que a mulher poderia fazer. Na hospitalidade. E isso marcou ele. Isso marcou ele porque, como ele se hospedou na casa dela, ele viu o comportamento dela, aquilo que ela falava, aquilo que ela agia, se dentro da igreja lá em secreto, ou se ela na casa dela, ou se ela na casa do vizinho, ou se ela alguma sinagoga ela que estava ali, do templo, se ela algum canto, ele viu que dentro de casa ela era uma pessoa que era aquilo que ela era onde? No local onde ela se reunia. Dentro do local ele se reuniu, se hospedou na casa dela. E aqui a gente está vendo ele começando com uma recomendação. Ele não vem trazer aqui, irmãos, que vocês possam organizar e levar Pedro. E muito disso que foi até Pedro, né, que você ajudou aí, uma coisa que não está na Bíblia. Mas vamos lá, ele recomenda aquilo que por tempo parecia ser uma coisa assim, uma mulher, o que é que ela vai ensinar? O que é que ela vai trazer? Como é que ela vai ajudar aqui, essa igreja aqui gigantesca? Mas nós entendemos que no reino não tem maior, não é aquele que prega, não é aquele que organiza isso, não é aquele que ensina, não é nem aquele que vai, não é aquele que fica, que pode ter uma coisa, a recomendação maior daquele que vai colaborar ou vai, de uma forma do corpo, ajudar um ao outro. Não é. É aquilo que a gente faz com verdade, é aquilo que Febe fez sem cresce, agora Paulo, talvez, né, imaginando agora, estando em Roma e estando ali na igreja, só recomendo uma pessoa aí para ajudar na igreja. E ele dá o trabalho que ela fazia.
E aí, nesse gancho dele de querer que Roma, a igreja de Roma, se edifique e cresça e acabe com aquelas coisas carnais que eles ainda tinham e venham ter o pleno conhecimento da verdade do Senhor, ele, além de Febe, que fez esse trabalho que ele dá uma recomendação, ele começa a mostrar para aquela igreja muitos irmãos e irmãs, uma certa parte ali, homens e mulheres separados, e até também o quê? Casais, né? Tem pessoas que falam um nome só. Que podia ser um casal, não sei. Mas tem pessoas que ele fala, ele pega o quê? Como um casal. E aí, Paulo, no final da sua carta, magnífica, através do Espírito Santo, ele está recomendando pessoas como eu e você. Que podem ser pessoas que cooperam, que trabalham, e como a minha mãe falou bem, tirando aqui a hospitalidade de fé, lá na frente ele vai ter uma recomendação do homem, mas ele não está retratando quão dom maravilhoso o Mateus tem de fazer uma pregação. Quão dom maravilhoso o Cícero, irmão Cláudio, tem de fazer um louvor, quão maravilhoso aquele irmão tem de ser comprador. Não, ele está trazendo que naquilo que eles fizeram, na grande maioria, ele está dizendo que eles foram pessoas que trabalharam e cooperaram. E aí, irmão, nós vamos, sem saber o qual o serviço da grande maioria, mas uma coisa eu tenho que saber. Eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu vou trabalhar, mas cabe a mim cooperar e trabalhar. O que não cabe é eu não fazer nada. O que não cabe é eu não crescer para chegar ao ponto, porque a igreja, irmão, é um crescimento. Nem todo mundo vai ter o irmão que vai fazer os 3 talentos. Nem todo mundo vai ter ali. Mas na questão de Deus não é dar mais que ele confia. Mas o que todo mundo vai ter que ter na igreja do Senhor é que crescer, evoluir, dar fruto. E no meu momento, no seu momento, vai ter uma hora que a minha cooperação, que do decorrer dessa trajetória, o meu trabalho no decorrer dessa trajetória, eu vou estar cooperando com quem? O rei. E uma cooperação, irmão, que chama a nossa atenção, que não está apenas na nossa congregação. Aqui, quando Paulo fala essa carta, muitos dizem, e acho que é verdade, que Paulo não tinha chegado ainda onde? De Roma. Por que ele conhecia todos os irmãos de Roma? Paulo não tinha participado de Roma ainda, na reunião, ele se hospedou, mas como é que vem esse conhecimento? E olha que naquele tempo nada posso pegar como diz hoje, né? O Guanabara, um Uber, e você está cruzando, né? Você ir daqui para você, quilômetros, não é uma coisa tão rápida como hoje. Você ir, quando fosse aqui para o Maranhão, você ir outro estado, você cruzar o Mar da Galileia, cruzar o oceano ali, onde estava a Roma, era uma viagem cara, demorada e muito perigosa. Não tinha um WhatsApp naquele tempo. Não tinha, o trabalho aqui, vamos aqui hoje. Não tinha essa comunicação. Mas nós estamos vendo aqui, irmãos, uma igreja totalmente distante em estrada, em recursos e tudo. Mas assim, cada local, naquele trabalho ali, naquele trabalho que ele disse assim, até os confins da terra, geograficamente distante, mas no espírito todo mundo junto. Todo mundo ligadinho. E não tinha um WhatsApp, não. Até uma carta era difícil. Era um telegrama, uma ligação, uma comunicação, tudo isso é difícil. Mas nós estamos vendo aqui, irmãos, que nós, eu e você, somos essa igreja. Nós não somos outra igreja. Nós não somos de outro grupo. Nós não somos da nação. Nós somos a perseverança, nós somos a resistência dessa mesma igreja que, por esse trabalho cooperativo de cada irmão ali, na sua situação, e no seu local, chegou aqui há quase 2000 anos.
E o que é que nós estamos fazendo hoje, no nosso meio, no nosso mundo, na nossa vida, no trabalho, na cooperação, para que esse testemunho, não pelo nome, o seu nome, não é isso. Mas é o trabalho, não pelo trabalhar, vai ser lembrado pelo aquilo que ele fez, não, mas foi lembrado que ele é a pessoa que você pode recomendar, pode confiar. É uma pessoa que vai haver o trabalho, vai ter aquilo ali, vai acontecer. Você vê que Paulo, no começo, o grande problema que ele teve com Marcos, é porque teve um momento que Marcos desistiu e voltou. E para Paulo, naquele momento, foi inaceitável. Paulo, ele decidiu brigar com aquele que nós já vimos aqui, que acolheu ele, que levou para os apóstolos, que quando for fazer uma missão, Barnabé, rapaz, Paulo está lá, acho que ele estava. Aí foi lá pegar ele, ele se lembrou para levar para Antioquia e trabalha junto, passou um ano ali no começo, está ensinando junto para todo mundo, mas chega um momento que quando Paulo vê a atitude daquele irmão ali, ainda é jovem, maturo, mas com uma atitude de desistir, Paulo, de uma forma humana, não completamente certa, mas Deus permitiu, e isso foi bom, a permissão de Deus, Paulo não aceita aquele tipo de atitude dele. Porque Paulo queria aquele que cooperasse, aquele que trabalhasse. Claro que na nossa vida também, irmão, não vamos cair no mesmo erro de Paulo. E se a gente cair como humano, que Deus veio levantar Barnabé para estar trabalhando na vida de Marcos, e lá na frente aquele Marcos ali para nós seja uma pessoa útil. Porque nós não podemos, irmão, é como muitas pessoas fazem, é lançar Marcos diretamente aonde? No inferno. Nós vamos errar para alguns irmãos, rapaz. Agora me decepção de existir, mas que esteja Barnabé, esteja pessoas ali trabalhando na vida dele, porque lá na frente, Paulo disse que Marcos era o que para ele? Útil. Marcos agora para ele era o quê? Um cooperador. Era porque para ele não está trabalhador. Então, irmãos, é esse rol de pessoas da fé. Aqui é o rol da fé daqueles que, né, não foram mencionados, vamos dizer assim, na forma bíblica completa. Mas Paulo aqui, ele está trazendo o rol e não está mostrando como o autor de Deus mostrou, não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas ele se preocupa em mostrar um rol de pessoas que não eram tão bem conhecidas, mas de pessoas que cooperaram e que trabalharam pela fé. Verdadeiros. Pessoas verdadeiras. Isso, que trabalharam pela fé que tinham no Senhor. E que possamos, irmãos, mas falou bem, não se preocupar com o tipo de trabalho ou qual trabalho. Mas uma coisa eu sei, sempre vai ter uma coisa para mim. Trabalhar e o quê? Operar. Não vai ser na sua excelência, né? Febre foi servir na igreja de ser hospitaleiro, teve outros que fizeram de outra maneira, de ensinar. Paulo fala que Deus que foram cumprido com ele aonde? Aonde? Na prisão, olha só, teve pessoas que ficam tipo assim, né? Imaginando, Paulo estava naquela casa prisioneiro, e teve pessoas que ficam ali alojado. Acho que dormindo, fazendo café, vivendo com ele, mandando, né? Eu acho assim, indo, voltando, lavando uma roupa, trazendo pessoas, levando café, levando, eu acho que pequenas cartas, levando coisa ali, mas estava ali, tipo assim, Paulo dentro daquela casa prisioneiro, e pessoas que se alojaram com ele como prisioneiro, perderam a sua vida, mas de alguma forma foram o quê? Operadores. Foram pessoas que trabalharam. Alguns trabalharam distante, e alguns trabalharam juntamente dentro da própria prisão. Então, irmãos, não vai faltar para nós local de trabalho, para a gente sermos sempre trabalhadores e cooperadores. Nessa igreja, e que não tem nenhum maior do que o outro, não tem nenhum. Paulo não está mencionando aqui nenhum maior do que o outro. E no final ele conclui saudar o quê? A todos. E aí vem a nossa saudação para estar sempre motivando aquilo que ainda não entendeu, não compreendeu, não cresceu, e chegar no ponto de
quando sair o Elton, quando sair o Cláudio, quando estiver no outro canto, aquela pessoa ali, ele apenas fazer, não o melhor trabalho, mas fazer o trabalho que ele cabe. Cooperar da maneira que o Senhor e a igreja, que não é só as quatro paredes, mas o povo que está aí, que vai se converter ainda, que está apenas escutando, que eles venham aprender qual a sua função espiritual, né? Não uma função de status, mas uma função funcional no corpo. No corpo. Nós podemos falar corpo do que a igreja, né? Porque às vezes, dependendo dessa questão da igreja, as pessoas pensam que na igreja vai fazer aquele que é consagrado, que foi ungido, que foi levantado. Não, mas quando eu entendo que é um corpo, eu vou saber que nesse corpo eu vou estar tendo que estar movendo a junta do outro. Amém? Amém. Deus seja louvado. Ele usou sim essa palavra consagrado do meu lado, né? Eu me converti, né? De volta no Instagram. Agora é o 7, né? Agora o Sérgio vai. Agora vai ser assim, o Sérgio vai esclarecer como é que está as finanças e alguns pontos, né? E depois a gente vai fazer outra vez, né? Pelo nosso planejamento, a organização do que a gente faz, não só com as finanças, mas com o principal, que é o nosso corpo. Quando ele vai lá, não tem escala, não. Tem não? Não. O quê? Não vai a massa? Não, acho que só eu já vi santo aí agora. Você falou que hoje vai pedir, ou vai fazer no banheiro e deu a queda na massa? Quem? Eu. Quanto? Mas já copa aí. Não, mas Já copa aí. Jogou gramado, né? A gente viu lá na jogou gramado artificial, na alegria. Uma série aqui.